Graça e paz. Que avivamento. Que é o fogo. Nós oramos por fogo, nós clamamos por fogo, nós desejamos fogo. Avivamentos são precedidos, gerados e mantidos pela oração. Entenda, avivamentos são precedidos, gerados e sustentados pela oração. Avivamento é como o fogo que queima a lenha. E a oração é a incendiadora da lenha. O fogo do avivamento irá limpar os refugos da mente. Irá consumir todo o resíduo de lixo que ainda houver em nosso interior, que houver na igreja. Purificará toda a impureza do nosso coração. Queimará toda a obra do inimigo. Reduzirá a cinzas toda a atadura que existia em nossa alma. Depurará as intenções mais profundas do nosso ser. Esse fogo acenderá, o fogo do avivamento acenderá em nosso coração uma nova paixão pelo Senhor. Aquecerá através de nós aqueles que estão à nossa volta e nos dará o poder, refinará o nosso caráter para que nós nos tornemos ainda mais parecidos com Jesus, aquele que batiza com fogo. Wesley Dale, em seu livro O Fogo do Reavivamento, descreve o avivamento do seguinte modo, aspas, ele diz: a presença e o poder de Deus operam de forma tão poderosa e intensa durante o avivamento, que ele realiza mais em horas ou dias do que em anos de ministério fiel, onde não há avivamento. Durante o avivamento, as pessoas se movem em direção a Cristo. Pessoas que não podem ser movidas de qualquer outra forma. Muitas orações que não foram respondidas durante anos são gloriosamente respondidas. A atmosfera frequentemente fica cheia do poder majestoso de Deus. Os cristãos reconhecem isso como a presença de Deus. Os pecadores têm uma percepção reverente da presença de Deus e de sua própria pecaminosidade. Deus pode revelar a sua presença de maneiras inesperadas. Amados, avivamento acontece quando você e eu comparecemos em um lugar onde Deus também comparece. Quando você comparece ao mesmo lugar onde Deus comparece. Quando você e Deus comparecem no mesmo lugar. Simplesmente pelo prazer de desfrutarem um da companhia do outro. E o que nós precisamos para que esse fogo do avivamento venha? Homens de oração. Homens e mulheres de oração. E Deus usa homens de oração. Dwight Lyman Moody escreve e declara que aqueles que deixaram a mais profunda marca nessa terra, amaldiçoada pelo pecado, foram homens e mulheres de oração. Sabe, e nós descobriremos nessa jornada que a oração é a força poderosa, que tem movido não somente a mão de Deus, mas também o homem. E John Knox, o nosso próximo avivalista que vamos caminhar. O avivalista que Deus vai usar para incendiar o nosso coração também nessa jornada foi um destes homens. A data e o local do nascimento de John Knox são incertos, sendo aceita a data de 1513 como a mais provável. É possível que Knox tenha nascido no povoado de Regton, às margens do rio Tyne, distrito de Lothian Oriental, mais ou menos a 30 quilômetros ao leste de Edimburgo. Ele era um homem que tinha o hábito de orar. John Maxwell declarou: primeiro você forma o hábito, depois o hábito forma você. E a seguir, então, você é transformado. Pense, Knox tinha o hábito de orar. E aí Maxwell declara: você forma o hábito forma você,
e a seguir você é transformado. John Knox foi forjado pela prática da presença de Deus. Sabe, nós falamos sobre Lutero e Melanchthon e que o discipulado é uma vertente de um avivamento. E o fruto do discipulado está em reproduzir na vida do discípulo o caráter de Cristo que o discipulador carrega. Zwinglio, que foi sucessor de Calvino, ou melhor, foi sucedido por Calvino, foi Zwinglio, depois Calvino, foi o mentor de George Wishart. E Knox tornou-se um dos seus principais discípulos. Ambos tinham praticamente a mesma idade, porque o produto do evangelismo deve ser discípulos e não decisões. Entenda isso. O produto do evangelho que nós pregamos e declaramos viver, o produto do evangelho proclamado deve ser discípulos e não decisões. Você não analisa o sucesso da proclamação do evangelho por quantas decisões foram tomadas por Cristo, mas por quantos se tornaram discípulos de Cristo. Essa é uma expressão de James Chris. Robert Coleman, em seu livro Plano Mestre de Evangelismo, diz que Jesus revelou a estratégia de Deus para conquistar o mundo. À medida que o ministério de Jesus progride nos evangelhos, cada passo se torna mais marcante nessa direção e a sequência é mais fácil de distinguir. As pessoas, ele diz, eram a base de seu método para ganhar o mundo para Deus. Discipulado, amados, nada mais é do que a modelação do caráter do discipulador na vida do discípulo. Discipulado nada mais é do que modelar alguém no caráter de outro. Por isso, o discipulador, aquele que se propõe a discipular alguém, precisa ser um modelo para o discípulo. Juan Carlos Ortiz declara que o discípulo é a pessoa que aprende a viver a vida de seu mestre, aquele que aprende a viver a vida que seu mestre vive. Duas características de George Wishart, o discípulo de Calvino, de Zwinglio, tornaram-se parte do caráter de Knox. A vida de oração e o zelo pela pregação poderosa. Conta-se que a piedade de Wishart era tão visível que o carrasco, que foi encarregado de queimá-lo, não só relutava em levar a cabo tão dura tarefa, como também se ajoelhou diante de Wishart, lhe pedindo perdão antes de matá-lo. Durante sua vida, o reformador empreendeu uma campanha extraordinária de pregação pelas cidades da costa leste da Alemanha. John Knox o acompanhou, tornando-se mais tarde um dos maiores pregadores da Reforma. Wishart foi condenado à fogueira pela Reforma, pelo trabalho que fez na Reforma. Um cardeal chamado Beaton, um homem insidioso, no último dia de fevereiro de 1546, o condenou à fogueira. Assim como Zwinglio, Lutero, Wishart e Knox. Vamos ter uma vida que seja modelo para os outros, uma vida que se pareça com a vida de Jesus e que nós possamos gerar homens e mulheres apaixonados pela oração e pela pregação bíblica e poderosa da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que essa jornada de avivamento nos faça discípulos e discipuladores de excelência. Deus te abençoe, em nome de Jesus.